Olá pessoal, hoje a nossa receita da página Receita Bruta será uma pizza de massa rápida. Essa pizza de massa rápida, o principal detalhe dela é justamente a massa. A massa dela não é feita com aquele fermento biológico, fermento de pão, e sim com fermento químico. Então ela fica rápida, pronta. É um pouco diferente, mas a massa fica muito boa, fica com crocância por fora e macia por dentro. Aqui nós temos os principais ingredientes. Eu vou estar usando tomate, cebola, ovos, milho, salame, peito de frango, um pedaço de bacon. Eu tenho aqui um mussarela e mortadela, que a gente vai estar fazendo justamente assim com as coisas que normalmente se tem em casa. Lógico, a farinha de trigo vai na massa, né? Então vamos começar. Eu vou mostrar daqui a pouco um segredinho para desfiar o frango. Aqui eu tenho 2 pedaços de peito de frango sem osso. A gente vai cozinhar eles na panela de pressão, ok? Então eu peguei minha panela de pressão, coloquei 2 pedaços de peito de frango, que é a medida que eu vou utilizar, cobri de água e vou colocar um caldo de galinha para já dar uma temperadinha no frango e dar um sabor, um salzinho também, né, que há no caldo. E agora vamos ferver, vamos cozinhar o peito. Enquanto o frango cozinha lá, o peito de frango, que por sinal deve ferver na pressão, a hora que der pressão, cerca de 12 a 15 minutos para ficar bom. Então enquanto isso a gente vai fazer a massa. Então a massa vai ter um ovo, uma pitada de sal, pitada generosa de sal. Eu costumo colocar aqui dentro, eu tenho orégano, vou colocar um pouquinho de orégano na massa. Isso. Aí vamos colocar, primeiro vamos mexer isso aqui para desmanchar o ovo bem. E vamos adicionar um pouco de leite. Essa parte do leite a gente coloca aí em torno meio copo, talvez um pouquinho. Esse copo aqui é pequeno, então mais ou menos assim. Eu coloco um pouquinho de água junto, aí completamos o copo. Mas é um copo pequeno, deve ser de 200 ml, né? Misturamos um pouco e agora adicionamos a farinha de trigo. Colocar farinha, coloca um pouco de farinha. E nessa eu uso a marca aqui não importa, mas é fermento químico, né? Aquele para bolos. Eu uso a tampinha como medida, pois uma tampinha assim é uma colher, então uma tampinha não bem cheia, ou seja, uma colher não muito cheia, para a massa não estufar demais também. E vamos mexer. Após a massa ficar homogênea, né, dissolver bem, ela deve ficar uma massa meio mole assim. Pode ser um pouquinho mais dura, um pouquinho mais mole. Inclusive essa eu vou colocar um pouquinho mais de farinha aqui. Para não ficar mole demais. Está feita a massa. Aqui eu tenho uma forma para pizza, já untada com margarina ou banha, se uso da sua preferência. Veja como a massa tem que ficar. Ela ficando assim, fica ótimo. Se deixar ela muito dura, fica mais difícil de emparelhar ela. Se deixar muito mole, ela acaba ficando estranha depois de assada. Dou umas batidinhas assim, que daí ela se ajeita, fica mais homogênea na forma. Ó. O importante dessa massa agora para pôr para assar é usar o forno bem quente. O meu forno eu uso ele no máximo 350 graus. Por que isso? Porque se ele estiver meio frio, não quente o suficiente, a massa não vai ficar com a crocância por fora e macia por dentro. E essa é a nossa ideia.
Então vamos ao forno e eu já mostro como que fica a massa. E enquanto a massa assa, e enquanto o frango cozinha, a gente vai cortar. Eu gosto de cortar o bacon em fatiazinhas fininhas, ó. Já tá colocando depois, que daí ele assa rápido. E aqui eu tirei um pedaço de salame, já descasquei ele. Esses dias eu ensinei como tirar a tripa, né, a casca do salame, de modo mais fácil, porque ela às vezes gruda. Então é simples. Quem assistiu o primeiro vídeo da receita bruta lá do risoto de salame, eu expliquei lá, é só colocar na água por alguns minutos. A tripa hidrata e solta facilmente. Então eu acabei de escorrer o frango, ele está aqui, ó. E eu vou passar o segredinho para desfiar ele. Tampe a panela novamente e chacoalhe com força durante uns 30 segundos. Vejam o frango totalmente desfiado. Veja aí. Mais uma dica bem interessante, né, gente? E agora vamos terminar a massa. E então vamos rechear a nossa pizza. Veja só, ficou perfeito, desfiadinho, ó. E eu vou dar uma temperadinha nesse frango aqui. Vou colocar um pouquinho de açafrão aqui. Vou colocar um pouquinho de urucum ou coloral, para deixar uma cor bonita nele, né? Não muita coisa, só um pouco. E um salzinho. Ok. E agora vou mexer mais um pouco. Vou mexer com o garfo mesmo aqui. Só para misturar bem isso aqui. Vamos colocar o queijo. Uma mussarela, né? Quem gosta mais queijo põe mais, quem gosta menos põe menos. Eu costumo pôr não muito queijo, que eu tenho um pouquinho de intolerância à lactose, então fica nesse detalhe mesmo. E eu vou fazer essa pizza a metade frango e a metade frios. Então eu vou colocar aqui o frango desfiado. E vamos colocar agora o milho. Tomate. E a outra metade a gente vai fazer com frios. Tirei um pedaço da casca da mortadela e vou ralar ela em cima aqui, diretamente em cima. Vamos colocar o salame. Esse aqui é um salame colonial. Você pode também estar usando carne moída, se você quiser, caso queira, né? Logicamente tem que ser frita primeiro, mas pode fazer uma boa variação. E agora vamos colocar bacon. Fatias de bacon aqui por cima. Vai ficar bom demais, hein? E eu tenho 2 ovos cozidos aqui. Eu vou estar colocando meio que geralzão, ovo por cima de tudo. Assim como a cebola também. Logicamente, quem não curte cebola, então não coloca cebola, né? Mas a gente gosta, eu gosto muito do sabor da cebola. E por cima disso tudo, orégano. Vejam só que coisa linda, hein, gente? Agora é só assar uns minutinhos até a cebola dar aquela baixada e você vê que o bacon está assadinho, está fritinho. Vamos ao forno então. E aqui está a nossa pizza pronta para servir.
Vamos cortar ela. E vamos servir. Veja só. Massa crocantezinha por fora, fininha. Perfeita, gente. Servidos. Quem gostou, curte, compartilha aí, curte a nossa página lá. E até o próximo vídeo.